Qual a situação atual da Voipaz? A crise pode acabar com a companhia? Existem aí muitas coisas acontecendo, teve o acidente aéreo e teve algumas multas aí, várias na verdade, que trazem aí uma incerteza para a companhia aérea. Sejam bem-vindos ao canal do Aeromoço, meu nome é Marcelo Bueno e no vídeo de hoje nós vamos entender um pouquinho melhor a situação da Voipaz e como isso pode impactar contratações futuras de comissários de voo, não só para a Voipaz, mas de outras companhias também. O Aeromoço, sempre o melhor da informação. A Voipaz já foi uma das companhias mais importantes em questões de aviação regional. Inclusive, anos atrás, ela acabou adquirindo a MAP, que era uma outra empresa também regional. Mas hoje ela enfrenta um dos momentos mais críticos de sua história, mesmo já tendo passado por outros perrengues antes. Ela está enfrentando aí muitas multas que ela não conseguiu pagar ainda, um acidente aéreo fatal aí ano passado, e inclusive algumas suspeitas de má manutenção foram levantadas. Sabendo de tudo isso, como será o futuro da Voipaz? Será que daí dessa interrupção que ela sofreu pela ANAC nas operações ela consegue se recuperar? Vamos começar aí da questão mais recente que causou esses últimos desdobramentos, porque a história da Voipaz é bem mais antiga do que isso que eu tô trazendo aqui. Tudo começou aí em agosto de 2024, quando a gente teve a queda do avião da Voipaz em Vinhedo, isso no interior de São Paulo. O acidente chocou o país, deu muito o que falar na época e inclusive até hoje, e levantou muitas suspeitas sobre a segurança de operação da Voipaz. Inclusive, recentemente, um mecânico da Voipaz, em uma entrevista exclusiva para o Fantástico, revelou que havia problemas graves na manutenção da companhia aérea. Nas aeronaves, eu digo. Segundo ele, algumas peças estavam em má condições de uso. Também, segundo eles, os registros de manutenção eram assim, maquiados, né? Tinha ali uma... não sei se estava bem fidedigno ao que deveria ser. E aí a pergunta é, será que a economia por dinheiro, a questão financeira da companhia, sobrepôs a segurança? Levantada essa dúvida, eu também trago, será que as outras companhias estão tão seguras assim também? A ANAC tá fazendo aí o serviço dela, vistoriando e avaliando a manutenção de todas as companhias? Deixo só essa pergunta aqui no ar, porque eu realmente gostaria de saber essa resposta. Infelizmente, isso só foi a ponta do iceberg. Depois desse acidente, a ANAC começou a fazer uma investigação mais criteriosa e foi a fundo dentro das operações da Voipaz. E o que será que eles descobriram lá? E por que eles esperaram um acidente para ir a fundo nessas investigações? Não deveria estar aí já averiguando desde sempre? Eu fico um pouco com essas dúvidas aqui no meu coração, tá, gente? A ANAC, ela é a agência responsável, né? A Agência Nacional de Aviação Civil. Ela é responsável por fiscalizar a aviação civil no Brasil para que acidentes não aconteçam. Mas já que aconteceu, ela não perdeu tempo e foi aí investigar todas essas situações. Em março agora de 2025, eles suspenderam as operações da Voipaz em caráter cautelar. A companhia foi proibida de voar até que resolvessem seus problemas. E aí a gente vê o que a ANAC descobriu nesse momento de interrupção das operações. Além de falhas na manutenção do avião que caiu lá em Vinhedo, haviam registros fraudulentos em outras aeronaves. Um avião que fez pouso de emergência em Uberlândia, por exemplo, ele tinha documentos falsificados. E tem mais, não acaba por aí. A Voipaz devia milhões em multas desde 2014. Como eu disse, não foi o acidente que desencadeou todos os problemas que a Voipaz tem sofrido financeiramente. Ela já está aí carregando recuperações judiciais na sua história e momentos de dificuldade de pagamento até de funcionários desde um tempo atrás, desde antes de adquirir a MAP. Mas dessas dívidas que ela tinha desde 2014, que eram em milhões, ela só pagou 27% do valor devido. Só 27%. Com dívidas aí de milhões desde 2014, será que a Voipaz começou a tomar medidas aí desesperadas? Bom, com as operações interrompidas, suspensas e as dívidas aumentando, a Voipaz acabou propondo aí uma medida um tanto quanto polêmica: licença sem remuneração para os funcionários. Não é a primeira vez que a gente vê isso no mercado da aviação civil, onde licenças não remuneradas são propostas aí para não precisar entrar em um caráter de demissão. Até porque a demissão acaba saindo cara para a empresa, ainda mais quando é em grande número. Mas é isso que foi proposto aí nesse momento por enquanto. Então, como as operações estão suspensas, os trabalhadores, todos os funcionários teriam que ficar em casa sem remuneração até segunda ordem. E aí como é que fica esses funcionários que não são poucos, né? Não é uma empresa aí de grande porte se comparado com as 3 maiores brasileiras,
mas também é uma empresa grande. E a situação financeira da empresa é tão crítica, tão complicada, que ela só conseguiu garantir a frota por mais 60 dias. E isso graças a um acordo que foi feito com os credores. Eu falei que a dívida era de milhões, mas quantos milhões? Essa dívida tá ali na casa de 215 milhões de reais. Mas e agora? O que esperar do futuro aí da Voipaz? Diante de uma situação tão crítica e com tantos funcionários aí com os seus trabalhos em jogo, fica complicado a gente trazer qualquer perspectiva de mercado aí de futuro para uma companhia em uma situação dessa. Mas, segundo especialistas, as chances da Voipaz voltar a operar são remotas. A ANAC está de olho, os credores estão pressionando e a confiança dos passageiros na companhia, na marca Voipaz, não está muito boa. Além disso, a companhia ainda precisa lidar com as indenizações das famílias das vítimas daquele acidente aéreo. Apesar de todas essas informações, de toda essa crise, a Voipaz está garantindo que vai conseguir pagar tudo direitinho. Mas será que ela consegue cumprir essa promessa? Mas o que vocês acham? Vocês acham que a Voipaz vai conseguir se reerguer ou talvez não? Qual a perspectiva de vocês em relação à companhia aérea? E quanto a contratações? Bom, a Voipaz não vai estar contratando aí durante um bom tempo, né? A gente já estava vendo que as contratações estavam interrompidas desde do acidente aéreo, não tinha como. E a gente também viu um movimento aí do sindicato, né, dos aeronautas, do SNA, em relação aos funcionários da Voipaz que estão em solo, que não estão podendo voar e etc. O movimento do sindicato foi em relação a priorizar e indicar esses funcionários para outras companhias aéreas, para as seleções de outras companhias aéreas. E aí uma pergunta que eu tenho recebido é, essa indicação do sindicato vai impactar nas contratações atuais, né, tanto da Latam, Azul e Gol? Talvez, gente, talvez. Pode ser que realmente uma ou duas turmas sejam montadas aí com funcionários Voipaz nessas outras companhias. Mas a gente não sabe ainda como vai ficar, porque a Voipaz ainda existe, ainda não teve aí uma decisão final, ela ainda está tentando voltar às operações. E aí esses funcionários também terão que voltar a operar. É tudo muito incerto nesse momento. Mas caso a Voipaz não consiga se recuperar, pode ser sim que as outras companhias priorizem a contratação desses funcionários, como aconteceu na época, por exemplo, da Avianca Brasil. Quando a Avianca Brasil fechou, outras companhias acabaram formando algumas turmas com ex-funcionários da Avianca. Isso pode acontecer. E mesmo que isso aconteça, não vai impactar tão grandemente nas contratações externas que estão acontecendo, porque elas vão continuar acontecendo e pessoas vão continuar sendo contratadas. Tem um grupo priorizado aí, e não vai ser um grupo grande como o da Avianca Brasil, por exemplo, que era uma companhia maior. A história da Voipaz não é nem um pouco agradável nesse momento. Tá em volta aí com várias reviravoltas e polêmicas e a gente está esperando os próximos capítulos. E enquanto a companhia tenta se salvar, os funcionários aí ficam no aguardo. E os passageiros que estavam para voar com a Voipaz estão conseguindo aí fazer a realocação de suas passagens com outras companhias aéreas, principalmente com a Latam, que tinha nesse momento um forte acordo comercial. Tanto é que é a Latam que está fazendo os voos aí nesse momento a buscar os passageiros Voipaz que estavam em Fernando de Noronha. Inclusive que foi ela que reinaugurou a pista de pouso lá de Fernando de Noronha novamente para aviões grandes, porque havia tido uma interrupção por conta de uma reforma. E a Latam foi a primeira a pousar com um avião grande lá depois dessa reforma. Eu estou torcendo para que a próxima vez que eu venha falar da Voipaz seja com notícias positivas, com uma reestruturação, com um novo aporte de investimento aí, quem sabe. Eu acho que a gente já perdeu muitas companhias aéreas no Brasil para perder mais uma. Então eu torço pela recuperação da empresa, que ela volte a crescer e que ela consiga aí se reestruturar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa um like, se inscreva no canal e ativa as notificações para não perder outros vídeos como esse. E lembrando que esse vídeo já está disponível há alguns dias para quem é membro. Membros do canal têm acesso antecipado a todos os vídeos aqui das próximas semanas. Então considere se tornar membro caso ter acesso antecipado, não perder nenhum conteúdo, te chame a atenção também. Espero te ver no próximo vídeo e até lá! Bem-vindos a bordo do canal que vai te guiar. O Aerobus é quem vai te acompanhar. Dicas de seleção, notícias para voar. No mundo da aviação, vamos juntos navegar. Prepare o passaporte e a aventura vai começar.